Olá! Bem-vindos! Hoje a gente vai dar as boas-vindas ao Novembro Laranja. O Novembro Laranja é um mês onde a gente fala muito, né, sobre zumbido, hiperacusia e misofonia, muito mais do que a gente já costuma falar, que eu sei que vocês estão aí, né, todos os dias e as semanas a gente está aí falando sobre esse assunto, mas o Novembro Laranja, ele tem esse objetivo de a gente levar as pessoas a se conscientizarem, a se alertarem a respeito de zumbido, misofonia e hiperacusia. Vou contar um pouquinho para vocês como nasceu o Novembro Laranja. Ele foi idealizado, foi criado pela doutora Tanigan Sanches, que é médica otorrinolaringologista, que trabalha em São Paulo, reside em São Paulo. E ela criou o Novembro Laranja em 2006. E ele veio com o objetivo de a gente, que é profissional da área, né, que trabalha com zumbido, que trabalha com sensibilidade, hipersensibilidade auditiva, de a gente levar conhecimento, de a gente alertar as pessoas a respeito disso, enfim. E então lá em 2006 a gente começou a fazer campanhas, movimentos de alerta. E isso foi crescendo ao longo dos anos. E em 2017, então, a gente adicionou aí nessa campanha, a doutora Tani trouxe para dentro da campanha não só o zumbido, mas também a hiperacusia e a misofonia. Então, o nosso objetivo aí no novembro é levar conhecimento, né, e alertar as pessoas a respeito das causas, das possíveis questões envolvidas aí no surgimento do zumbido, na permanência do zumbido, de uma hiperacusia e de uma misofonia, e a existência de tratamento, né? A gente saber que tem tratamento, que tem solução, levar para as pessoas o conhecimento clínico, conhecimento científico. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês, vou falar um pouquinho a respeito de zumbido, hiperacusia e misofonia, vou responder algumas perguntas que colocaram aqui pra gente e só avisar vocês que aí ao longo das semanas a gente vai ter nas quartas-feiras, tá? A gente vai ter as lives e a gente vai ter convidados. Já tenho 3 convidados aí confirmados que vão trazer lives, eu acho, bastante interessantes, outros pontos de vista e tal, pra gente dividir um pouco mais de conhecimento. Então a gente vai ter otorrino, vai ter neuro, para dividir conhecimento com a gente poder aproveitar um pouquinho das experiências deles e tirar dúvidas também. Então se preparem as suas dúvidas aí, tá bom? Bom, o que eu gostaria de lembrar então como base aí do Novembro Laranja? Primeiro, os cuidados com a audição, porque um dos fatores mais comuns, mais frequentes de causa de zumbido é a perda de audição, e uma das causas mais frequentes é a exposição a ruídos, exposição a som intenso, e é uma das coisas que a gente muitas vezes faz sem muita consciência, principalmente jovens. Tem pesquisas mostrando aí que jovens com o uso de fone de ouvido, e o fone de ouvido em si não é um vilão, mas a intensidade do som que a gente usa na hora que tá com fone de ouvido é sim um vilão, né? Aquele som entra direto dentro da orelha, ele nem se espalha no ambiente, está direto ali numa intensidade muito forte, acaba machucando a orelha. Então esse é um dos alertas que eu quero deixar. Cuidado com a exposição sonora, cuidado com a exposição a sons de forte intensidade. Se você tem jovens aí na sua família, às vezes a gente não gosta do som forte, mas a gente tem aí jovens ou tem outras pessoas na família que acabam escutando música muito forte, escutando ou ficando muito tempo de fone de ouvido. É um alerta, é um cuidado, tá? É uma das grandes causas de zumbido, tá? Lembrando que zumbido não é uma doença, zumbido é um sintoma, então a gente vai ter aí possíveis causadores de zumbido e é neles que a gente tem que estar atento, né, para que a gente possa evitar o surgimento desse sintoma, tá bom? Com relação à hiperacusia, a hiperacusia também tem lá fatores relacionados à exposição sonora, então também vale o alerta. E a gente tem, oi Ruth, misofonia, a gente vai falar um pouquinho de misofonia durante
esse mês aí, com certeza, tá? Vai falar um pouco mais. A nossa última live da semana passada eu falei um pouco sobre isso, tá salva aí no feed, tá? Se você quiser dar uma olhadinha. Enfim, então assim, cuidado também com a exposição sonora, que a hiperacusia pode estar ligado à exposição sonora também, tá? E a misofonia já tem outras causas, né? A gente tem aí uma suspeita, ó, tem muita irritabilidade, né, Ruth? A misofonia, ela tem uma suspeita aí de ter uma questão genética envolvida. A misofonia já é uma alteração aí da questão do sistema límbico e do sistema, né, da via auditiva central. Existe uma alteração neural, né, ali nessa região, e o tratamento é diferente. Então isso é um outro alerta que eu quero deixar. É importante a gente procurar profissionais para fazer um excelente diagnóstico, porque a maneira como eu vou tratar vai mudar na medida que eu tiver um diagnóstico diferente, tá? Lembrando que as 3 situações têm tratamento, sim, tá? Então procurem profissionais que possam te ajudar a fazer um diagnóstico correto, a fazer uma proposta terapêutica correta, e às vezes esse tratamento vai envolver outros profissionais. Lembrando que o tratamento para zumbido não tem fórmula mágica, para hiperacusia não tem fórmula mágica, para misofonia não tem fórmula mágica, tá? Então isso é outra coisa que eu acho sempre muito importante. Sempre que um paciente chega para mim, eu sempre falo isso: eu não tenho nada que vai tirar isso de você com a mão, nada que vai resolver isso de uma semana para outra. A gente vai ter um caminho, um processo, a gente tem como caminhar, a gente tem como melhorar, a gente tem como tratar, mas isso não é um processo instantâneo, né? Não é nada de hoje para amanhã. E cuidado com as fórmulas mágicas que estão para vender aí na internet. Tem aparecido no meu Instagram assim infinitas propagandas, até me assustei, era mais do que eu imaginava, de soluções mágicas. Escute esse som, em 2 minutos você está sem zumbido. Eu fiquei chocada, eu falei, gente, assim, é assustador. Isso não existe, tá? Lembrando novamente de que zumbido é um sintoma, zumbido não é uma doença. Então a gente tem causas diferentes para o zumbido. A gente precisa descobrir o que pode ser o seu causador para a gente agir na causa. E, se for o caso, se for a situação, né, na sua situação, a gente agir no zumbido, tratar o zumbido em si. Então, a gente tem diversas formas de tratar, e a gente pode tanto tratar pela causa, e deve, né, quanto tratar o zumbido em si, se a gente não conseguir ou tratar a causa, ou até identificar a causa, que muitas vezes já foi resolvida, mas ficou lá o registro, lá no córtex auditivo, e é tratável. Inclusive, uma das perguntas que me fizeram tem um pouco de relação com isso, eu vou falar um pouquinho, tá bom? No caso da hiperacusia e da misofonia, a mesma coisa, a gente tem como tratá-las, tá? Esse registro, essa modificação que a gente tem aí no cérebro, isso é tratável. Então, novamente, vamos buscar um diagnóstico, vamos fazer um diagnóstico correto para a gente poder fazer uma proposta terapêutica correta, lembrando que não tem passe de mágica, que tem todo um processo que exige um pouco mais de paciência. Eu sei que é difícil pedir paciência quando a gente está numa situação de sofrimento, mas tem solução, então vale muito a pena, tá bom? Vou então responder algumas perguntas que me fizeram. Se vocês tiverem perguntas, aproveitem, já coloquem aqui, o que eu puder responder, já vou aproveitar para ir respondendo, tá bom? Na semana que vem a gente já vai ter uma live, eu vou anunciar essa live aí durante essa semana já, tá? É uma live com otorrinolaringologista Patrícia Simenelli, do Rio de Janeiro, vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre zumbido, então fiquem ligados, tá bom? Bom, aqui me perguntaram se medicação para insônia pode melhorar o zumbido. Então vamos lá. A medicação para insônia não é que ela melhore o zumbido, ela vai melhorar o seu sono. E quando ela melhora o sono, ela consequentemente pode melhorar o zumbido. Por quê? Porque o sono ele tem uma relação direta com o nosso ouvido, com a nossa orelha, tanto nas questões auditivas quanto nas questões do equilíbrio, as questões do labirinto. Então é muito comum
pessoas que têm zumbido e que têm alteração do sono, terem essa relação íntima de uma noite mal dormida, o zumbido está mais forte. Existe todo um processo que ocorre de noite, de liberação neuroquímica, de restauração do corpo, enfim, né, que só acontece à noite, que quando essa noite não é bem dormida, a gente tem um impacto, e o zumbido sendo um sinalizador, né, sendo um sintoma, ele vai alertar de que o corpo não está restaurado. A gente dormindo mal, a gente tem uma percepção de tudo diferente, né? Se a gente prestar atenção, o nosso humor não é o mesmo, a nossa disposição não é a mesma, o nosso raciocínio não é o mesmo. E a mesma coisa acontece então com o zumbido, ele pode parecer mais forte. Então, na hora que a gente, se é indicado uma medicação para ajudar a gente na questão do sono, melhorando o sono, consequentemente tem uma tendência muito grande a ter uma melhora do zumbido. Então, o sono é um fator extremamente importante para a gente avaliar, para a gente ficar atento quando a gente tem zumbido, tá bom? Então, não que a medicação para insônia mexa no zumbido, mas ela vai mexer no seu sono e, consequentemente, aí sim, afetar o zumbido, tá? De uma maneira positiva no momento em que a gente melhora esse sono ou melhora a qualidade do sono, tá bom? É possível voltar a ter uma vida normal? Não suporto ouvir estouros e isso me afeta há anos. Então, é com certeza possível ter uma vida normal, sim, tá? Eu não posso dizer o que está acontecendo com você, né? Não suportar ouvir estouros, eu não sei exatamente, não dá para se fazer um diagnóstico com isso, né? Obviamente a gente precisa investigar isso com um pouco mais de profundidade, mas quando você me diz que não consegue ouvir estouros, eu já penso numa possibilidade de uma hipersensibilização da via auditiva. Tá? Então, pode ser aí uma hiperacusia, pode ser alguma questão, né, misofonia ou uma relação das duas, né, não sei te dizer, mas assim, independente do que seja, com certeza absoluta tem tratamento, tá? Eu quero deixar isso muito marcado, é uma das coisas que eu vou repetir demais esse mês, então se preparem para ouvir isso o tempo inteiro. Zumbido, hiperacusia, misofonia, tem tratamento, você não precisa ficar sofrendo, não tem passe de mágica e não tem fórmula única. Ai, o que eu faço se eu tenho hiperacusia? Não sei, eu preciso saber qual é o seu caso, eu preciso saber o que está envolvido, eu preciso saber se a gente tem outras interferências, eu preciso ter uma avaliação do que é que está envolvido nisso. Se você tem componente somatosensorial, ou seja, muscular, se você tem alguma coisa relacionada ao sono, que a gente acabou de conversar, precisa trabalhar isso também. Se eu tenho alguma alteração lá na minha via auditiva, alguma perda de audição, como eu vou tratar isso? Então, eu preciso ter uma avaliação mais completa para a gente ter uma proposta de tratamento que seja indicada para você. A gente não tem uma fórmula única, mas a gente tem tratamento, sim. Então, independente do que você tenha, seja zumbido, hiperacusia, misofonia ou uma combinação deles, tem tratamento, tem solução. Você não precisa suportar isso, né? Como essa pessoa colocou, pelo jeito está sofrendo muito, né? É possível ter uma vida normal? Claro que é possível ter uma vida normal, né? A gente tem lá as nossas questões e ainda assim a gente tem vida normal, tem uma vida feliz, tem uma vida boa mesmo, com uns desafios que se apresentam aí ao longo da nossa vida. Então, com certeza, independente da sensibilização que tenha acontecido aí na sua via, a gente tem como tratar e ter uma vida normal e uma vida boa, prazerosa e feliz, tá bom? Então, procure uma avaliação especializada, procure um diagnóstico e procure alguém para te acompanhar neste processo, volto a dizer, né, que vai aí, que você vai ter que atravessar, tá bom? Outra pergunta que me deixaram: quando não há perda de audição, como você trata o zumbido? Foi uma fonoaudióloga que colocou essa pergunta aqui para mim, né? Quando não tem perda de audição, como que trata o zumbido? Porque eu imagino que ela tenha colocado essa pergunta, porque quando a gente tem uma perda de audição, muito provavelmente, ou dependendo da perda de audição, a gente tem como tratar por meio do aparelho auditivo. A gente trata zumbido por meio do aparelho auditivo? Sim.
Então, muitas vezes, na boa parte dos casos, no momento em que eu corrijo a audição, em que o aparelho auditivo consegue melhorar essa audição, devolver essa audição para a pessoa, aumenta a entrada de som de fora e diminui a percepção do som de dentro. Então, o zumbido é aquele som que eu percebo aqui dentro e que não vem de uma fonte sonora lá de fora. Então, na hora que os sons de fora aumentam, a percepção do som de dentro diminui. Além disso, o aparelho auditivo, como ele permite essa entrada de som, ele reduz uma hiperativação que acontece lá no córtex auditivo. Então, quando a gente tem uma perda de audição e quando a gente tem zumbido, a gente tem uma hiperativação lá do córtex auditivo. E na hora que a gente coloca um aparelho auditivo e recoloca som aí para dentro desse córtex, desse cérebro, a gente diminui essa hiperativação, essa agitação aí dessa via e, consequentemente, a gente melhora a percepção do zumbido. Então, muito provavelmente essa fono está me perguntando isso, por quê? Porque quando tem aparelho, a gente consegue ajudar muito na questão do zumbido com a correção da audição. Nem sempre. Então, a gente vai ter pacientes que vão ter perda de audição, vão colocar aparelho e vão continuar com a percepção do zumbido e a gente tem que tratar, tá? Independente disso, quando não tem perda de audição, e isso acontece sim, tá? Ou quando essa perda de audição não é uma perda de audição, que é uma perda lá em agudos, é uma perda que não entra ali na faixa do aparelho auditivo, ainda assim a gente tem como tratar, tá? Como que trata? Não sei exatamente sobre cada caso. Por quê? Cada caso é um caso. Eu vou ter que investigar esse paciente e ver o que está acontecendo. Então, se eu não tenho a perda de audição, ela não é um dos fatores do zumbido, o que é que está causando? Então, aí a gente vai ter que avaliar as questões musculares que podem estar relacionadas, se esse zumbido tem algum componente somatosensorial, as questões metabólicas, se tem alteração de glicose, de colesterol, tireoide, se eu tenho alguma alteração de vitaminas, né? A vitamina D, a vitamina B12, então vou ter que investigar um pouco mais profundamente. Vou ter que verificar a questão do sono, eu vou verificar as questões emocionais dessa pessoa, se tem algum componente aí de ansiedade, de depressão, alguma coisa que possa estar conversando e ativando esse zumbido, né? E eu tenho a possibilidade de tratar a via auditiva, tratar lá essa hiperativação do córtex sem o aparelho auditivo, não necessariamente eu preciso usar o aparelho auditivo, eu posso fazer uma terapia sonora, né? E corrigir essa hiperexcitação, essa hiperativação da via auditiva. Posso fazer isso com o aparelho auditivo e posso fazer isso sem o aparelho auditivo. Então, quando não tem perda de audição, eu tenho ali um leque de fatores que ainda assim eu preciso investigar, descobrir para saber quais serão, e aí talvez tenha que lançar mão de mais de um, quais serão os mecanismos, as estratégias que eu vou usar para auxiliar esse paciente a diminuir o zumbido e quem sabe até, né, eliminar o zumbido, tá bom? Então, quando não tem perda de audição, a gente vai investigar. Como a gente investiga quando tem também, tá? Eu não deixo investigar isso, mesmo com perda de audição eu investigo esse completo, tá? Do paciente, mas quando não tem perda de audição, eu também vou investigar esse completo do paciente, porque tem outros fatores geradores de zumbido que não são a perda de audição. E a gente tem que estar atento a eles, porque eles são tratáveis, precisam ser tratados, e tratados eles podem sim mostrar aí pra gente uma melhora bem significativa até, né, quem sabe, né, uma cura aí do zumbido, tá bom? Bom, gente, eu queria então dar umas boas-vindas para o Novembro Laranja. Eu espero vocês aí, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem, porque senão eu vou deixar para as nossas próximas lives, né? Na quarta-feira que vem a gente tem então uma nova live, a gente vai ter convidados e eu espero vocês aqui com a gente. Deixem as suas dúvidas, deixem as suas questões, o que a gente puder, a gente vai esclarecer, e que esse é o nosso mês para a gente falar muito sobre zumbido e sensibilidade, né? Hipersensibilidade auditiva, misofonia e hiperacusia, tá bom?
Um beijo grande para vocês e até a próxima quarta. Espero vocês por aqui.